Olá, bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Cabrito. Eu sou Roberto Brito e voltamos. Se voltamos é porque não ficou só no primeiro, né? Bom, como eu disse semana passada, o jornal da semana passada foi uma homenagem, né, ao Pulo do Gato, ao José Paulo de Andrade, também a Marcelo Duarte e Silvânia Alves, que apresentaram por tanto tempo o Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes, né? E foi um jornal feito para mim e um jornal feito para quem tava ouvindo, para os meus amigos. E como quem tem amigo tem tudo. Eu recebi alguns feedbacks, né? E sou muito grato por isso, porque com os feedbacks a gente consegue melhorar. Então reclamaram, né? Fizeram observações, reclamaram não. O som tava baixo, faltava ritmo, faltaram algumas observações, faltou notícias daqui da região, a gente é do Grande ABC. Então eu agradeço muito aos feedbacks, aos elogios dos meus amigos que fizeram a primeira edição do Jornal do Cabrito acontecer. Eu fui apontado, mas somente um foi elogiado, que foi essa criatura aqui, ó. Foi unânime a aprovação do Cabrito, porque assim, todo mundo fala, tem que melhorar, tem que... mas o Cabrito é legal, hein? Mas o Cabrito... Então, assim, eu trabalho para ele, eu sou funcionário do Cabrito, então não tem do que reclamar. Hoje é sábado, 14 de junho de 2025. Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue. E esse dia é comemorado em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco, que descobriu o fator RH e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos. O fator RH é o tipo o O positivo, O negativo, B, AB positivo, os fatores sanguíneos, né? E valendo... E eu convido a todos aí para doar sangue, né? É um ato de nobreza, né? Ajuda os hemocentros dos hospitais que utilizam muito sangue. Ontem eu estive não para doar sangue, mas para doar plaqueta, que é outro processo, lá no Hospital das Clínicas. Então estava toda a festa preparada para o dia de hoje, para inclusive decoração da Hello Kitty. Quem for hoje ao Fundação Pro Sangue vai ganhar brindes aí. Infelizmente, como eu fui antes, não ganhei nada, né? Mas ganhei a satisfação do dever cumprido. Então procure um dos hemocentros aí, todos os lugares tem. Aqui em Diadema tem o Hospital Geral, aqui no Serraria. Eles atendem de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Então faça a sua doação. Aliás, a gente não sabe o dia que vai precisar, né? O sol nasceu às 6:45 e se põe às 5:27 da tarde. Previsão do tempo para hoje é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. É aquele céu azulzinho, limpo, gelado quando você vai para a sombra, né? À noite com o tempo aberto, sem nuvens e fria. A mínima foi nas madrugadas, né, de 10 graus e a máxima de 22. E a próxima semana ela segue aí mais uma pequena elevação na temperatura, mas com média entre 13 de mínima e 25 de máxima nos dias aí. A lua cheia teve o seu auge no dia 11 de junho, né? Véspera do Dia dos Namorados, e se encaminha agora para a fase minguante. Começa sendo mordida, né? A grande bolacha luminosa começa a diminuir aí, até fica aquela fatia da melancia. E a fase minguante se completa no dia 18 de junho, às 4:19 da tarde. Essas informações são do Clima Tempo e do portal IMET. Hoje, fazendo aniversário, municípios de Aragominas, no Tocantins, Itabela, na Bahia. Peraí, sem trilha não dá, né? Vamos voltar aqui. Aragominas, no Tocantins. Beleza, parabéns. Itabela, na Bahia. Santana do Mundaú, no Alagoas. E a última do dia é São João Batista, no Maranhão.
E parabéns aí para todas essas cidades. E segundo o IBGE, ontem no site IBGE Cidades, 64 municípios fizeram aniversário, dia 13 de junho. São cidades aí que tem como padroeiro Santo Antônio, né? Algumas cidades também levam o nome do padroeiro, como Santo Antônio do Aventureiro em Minas Gerais, e as paulistas Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Posse. Essa última que é a cidade que tem como seu filho ilustre o ex-jogador e hoje apresentador Neto da TV Bandeirantes, né? Então vamos, sem perder tempo. Isso aí, patrão. Sem perder tempo, as principais manchetes dos jornais de hoje, para você ficar bem informado, ainda que sábado. Manchete do Diário do Grande ABC. Violência contra a mulher terá Violência contra a mulher terá vara exclusiva em Santo André. O serviço do judiciário, articulado pela deputada Ana Carolina Serra, visa o andamento processual mais rápido. Manchete da Folha de São Paulo. No caso, eu tive que entrar no site porque a capa hoje tem uma publicidade enorme, né? Lula lidera cenários de primeiro turno e empata com Tarcísio e Bolsonaro no segundo turno. Aponta Datafolha. O atual presidente perde a vantagem que tinha sobre as candidaturas à sua direita em uma segunda rodada do pleito de 2026. Estado de São Paulo. Mísseis do Irã atingem Tel Aviv após Israel ampliar a ofensiva. Estados Unidos enviam navios à região para proteger Israel e tropas americanas. Não tem um dia de paz naquela região, né? Complicado. O Globo do Rio de Janeiro, mesma notícia. Irã revida, troca ataques com Israel e conflito escala. O estado de Minas, gripe libera casos graves, mas Covid-19 é mais letal. O jornal 0 Hora de Porto Alegre, mesma situação da Folha de São Paulo. E a gente teve que ir no site e uma mensagenzinha mais leve, né? Telemensagens resistem ao tempo e seguem embalando comemorações em Caxias do Sul, mais de 2 décadas após o auge. Quem nunca teve medo daquele carro de telemensagem fazendo barulho na sua porta com bexiga, com fogos de artifício? Quem viveu sabe. Jornal de Brasília. Governo do Distrito Federal mantém interdição do zoológico. A tarde da Bahia. Bahia lidera a escolarização de adolescentes de 15 a 17 anos. Notícia boa, hein? Porque é a fase aí do ensino médio. Então os molecada aí, os adolescentes estão focados aí para sair afiado para buscar um curso técnico, uma universidade. 10 minutos, jornal de Manaus, no Amazonas. Comércio e serviço no Amazonas empregam 384 mil. Estas foram as manchetes dos jornais de hoje, sábado, dia 14 de junho de 2025. Põe agora o bloco das curiosidades. Deixa eu só ver se está gravando aqui, se segue. Beleza. Então, nessa semana nós tivemos no dia 12 de junho o Dia dos Namorados. E na maioria dos países, o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, o dia de São Valentim. A história do Valentine's Day conta que o imperador Cláudio II havia proibido os soldados romanos de se casarem naquela época para não ficarem preocupados com as suas famílias durante as batalhas, perdendo o foco e se enfraquecendo. O bispo Valentim, no entanto, ele desobedeceu às ordens do imperador e realizava secretamente o casamento dos soldados. Descoberto, Valentim foi preso e condenado, né? Mas se apaixonou pela filha de um dos carcereiros. E conta-se que no último dia de sua vida escreveu uma carta para sua amada. Daí a tradição de se enviar cartas nesse dia. Hoje não existe mais, né? Com tanta tecnologia, com WhatsApp, hoje nem e-mail mais, mal a gente envia. E por aqui no Brasil, o Dia dos Namorados, embora seja na véspera do Dia de Santo Antônio,
conhecido como Santo Casamenteiro, não tem nenhuma relação com o santo, né? É apenas uma motivação comercial mesmo, né? O mês de junho sempre foi um mês fraco no comércio, pois depois do Dia das Mães em maio ficava um vácuo no calendário, né? Caindo as vendas no comércio. E o mês de fevereiro ele é o mês que tem aí as vendas do carnaval, né? Venda de fantasias, de roupas, de adereços. Então, essa data foi instituída pelo publicitário João Dória, que é o pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. Ele foi contratado para criar a data e assim alavancar as vendas do comércio no meio do ano. O primeiro Dia dos Namorados no Brasil foi comemorado pela primeira vez em 12 de junho de 1948. E cá entre nós, até mais romântico, até mais aconchegante comemorar o Dia dos Namorados em junho, que é um dia mais friozinho, do que em fevereiro, naquele calor, né? Não que ninguém namore no calor, mas é mais aconchegante, é mais para tomar uma sopa, um caldo quente, um fondue, um vinho. Então, tá aí a data do Dia dos Namorados. Outra curiosidade, e ontem foi dia dele, é o dia de Santo Antônio. Cadê? Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Fernando Bulhões e Taveira de Azevedo, que era o nome de Santo Antônio, ele nasceu em 1195 em Lisboa, Portugal, e entrou aos 15 anos para a Ordem dos Agostinianos. Aos 25 anos em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote e adotou o nome de Antônio. A fama de casamenteiro veio porque ele ajudou uma jovem a conseguir o dote para o seu casamento. Naquela época tinha essa história de dote, né? Então, o que o Antônio fez? Ele escreveu um bilhete para o comerciante e pediu para a moça entregar o bilhete para ele. Antônio pediu para o comerciante colocar um peso de papel na balança e igualar com o peso de prata e entregar à moça, né? E pensando que ia dar pouco peso, porque era papel, né, o peso do papel da moça, ele aceitou. Mas quando ele colocou o papel na balança, foram necessários 400 pesos de prata. Ou seja, um milagre aconteceu aí, né? O comerciante entregou a prata para a moça e ela conseguiu o dote para se casar. E a fama de casamenteiro rende muitas crenças populares até hoje, né? Como virar o santo de cabeça para baixo até ele conseguir, a pessoa conseguir o casamento, tirar o menino Jesus dos seus braços, encontrar a medalha e imagem no bolo, entre tantas outras promessas, né? Bom, outra curiosidade aqui foi ontem também, né? Sobre a Sexta-feira 13, a única aí do ano de 2025. Tem ano que tem mais, né? Esse ano somente essa. Hoje nem tanto, né? Hoje é tanta notícia ruim que acontece no mundo, né? Ao nosso lado, ao redor do mundo, tanta tragédia que a gente nem liga mais pra Sexta-feira 13. Mas a superstição que as sextas-feiras 13 são dias de profundo azar é bastante antiga. Mas quem ajudou a disseminar a história mais recente foi o empresário e financista americano Thomas Lawson. Em 1997, ele lançou o romance Friday, que conta a terrível história de um corretor de Wall Street que manipula o valor de ações para deixar seus inimigos na pobreza. E em 13 de dezembro daquele ano, uma sexta-feira enorme, o barco que Lawson mandou construir e que levava o seu nome afundou. Era o maior veleiro já construído sem motor de propulsão e transportava 60 mil barris de óleo. O naufrágio aconteceu nas primeiras horas do sábado, dia 14, mas em Boston, nos Estados Unidos, onde Lawson vivia, ainda era sexta-feira 13. Então isso ajudou a popularizar o medo das pessoas pela data. Embora tenha sido um milionário, Lawson morreu com muitas dificuldades financeiras. Essa informação é do Guia dos Curiosos. Acesse guiadoscuriosos.com.br. E agora, os destaques do esporte.
Então, neste final de semana tem a 10ª etapa da temporada 2025 de Fórmula 1. Ontem, no primeiro treino livre, o holandês tetracampeão mundial Max Verstappen foi o mais rápido com 1 minuto 13 segundos 193 milésimos, seguido pelos dois pilotos da Williams, o tailandês. Curiosidade para mim saber que ele era tailandês, né? Mas ele corre como tailandês, embora tenha nascido na Inglaterra. Então, o Alex Albon foi o segundo, seguido pelo espanhol, também da Williams, Carlos Sainz. Já na segunda bateria de treinos da sexta-feira, George Russell, inglês da equipe Mercedes, fez 1:12.123, seguido por Lando Norris da McLaren e Kimi Antonelli, também companheiro de Russell na Mercedes. Esses foram os 3 mais rápidos do segundo treino. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez o 16º tempo na primeira bateria e 13º na segunda, nos 2 treinos. Na segunda. E nos 2 treinos ele terminou à frente do seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg. A classificação para o GP do Canadá será às 5 da tarde no horário de Brasília, hoje, dia 14. E a largada da corrida amanhã, domingo, 15 de junho, está programada para as 3 da tarde. Por que programado? Porque nem sempre acontece, né? Se chover forte, às vezes dá uma bandeira vermelha, eles acabam adiando aí um pouco, ou às vezes até antecipando a largada da corrida, né? Como já aconteceu algumas vezes. O Grande Prêmio do Canadá será transmitido ao vivo pela F1 TV, que é o serviço de streaming do site da Fórmula 1, TV Band, na TV aberta, e no canal fechado Band Esportes. O australiano Oscar Piastri da McLaren lidera o campeonato com 186 pontos, seguido aí pelo companheiro Lando Norris da McLaren, que tem 10 a menos, 176. Max Verstappen da Red Bull é o terceiro colocado com 137 pontos. George Russell da Mercedes tem 111 pontos. E o quinto colocado é o Monegasco. Monegasco? O que seria um Monegasco? Monegasco é porque o Charles Leclerc ele é nascido em Mônaco, né? Então dá-se o gentílico de Monegasco a quem nasce em Mônaco. Da equipe Ferrari com 94 pontos aí o ferrarista. O brasileiro Gabriel Bortoleto é o 19º colocado no campeonato, ou seja, o penúltimo. Tem 21 pilotos aí porque o argentino Franco Colapinto substituiu o companheiro dele esqueci a equipe, Alpine. Mas não é boa a classificação do brasileiro não, porque ainda não pontuou. Até o Nico Hülkenberg já pontuou nessa temporada, né? Mas vamos torcer aí pro brasileiro, pra evolução dele, que consiga pontos aí pra gente. E o Campeonato Brasileiro tem uma pausa de 1 mês por conta da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Graças a Deus, porque 3 rodadas seguidas o São Paulo tem passado vergonha aí, né? Perdido aí com quem tem jogado. Tá fácil não a vida do São Paulo, viu? Aliás, esse ano se tiver mais que 4 vagas aí, tem candidato de sobra aí. E vai muito time grande vai chorar esse ano, viu? Então a classificação até aqui a 12ª rodada, que foi disputada na quinta-feira, ficou assim. O Flamengo lidera com 24 pontos, seguindo do Cruzeiro, que tem a mesma pontuação aí, mas o rubro-negro deve vencer pelo saldo de gols, né? O Red Bull Bragantino, terceiro colocado com 23 pontos, e o Palmeiras com 22 pontos. Esses são aí os times, os 4 até agora com vaga direta para a Libertadores. Sabe que a coisa muda, né? Quando o campeão da Copa do Brasil ganha vaga automaticamente. Se um dos clubes brasileiros for campeão da Libertadores, então pode aumentar o número de vagas, mas as vagas diretas são essas 4. Bahia é o 5º colocado com 21 pontos, Fluminense 6º com 22. Esses dois estariam aí naquela fase de grupo, né? Pré-grupo da Libertadores, né? Faz aqueles jogos antes, são 2 jogos antes de entrar. 7º colocado, do 7º ao 12º classificados para a Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro com 20 pontos, Botafogo com 18 pontos,
Mirassol, nono, com 17 pontos. Em décimo, o Corinthians, com 16 pontos. 11º, Grêmio, com 16 pontos. E 12º, Ceará, com 15 pontos. Na zona do limbo aí, você já não vai nem pra cima nem pra baixo, pra lugar nenhum. Tá o Vasco, 13º colocado com 13 pontos. O São Paulo, que perdeu em casa pro Vasco. Que tristeza. Ou como diria aquele candidato lá à presidência, que tristeza. 12º colocado, 14º São Paulo com 12 pontos. Ou seja, tá complicada a situação. Outro aí que não tá nada boa a coisa é o Santos, com 11 pontos. 15º. 16º, Vitória da Bahia, com 11 pontos. E aí a zona do rebaixamento, composta pelo Internacional, que entra sempre como favorito ao título do Brasileirão e é o 17º colocado hoje. 11 pontos. Que coisa, hein? O Fortaleza tem 10 pontos, é o 18º. Era outro também que estava lá em cima até esses dias aí, brigando por Libertadores, disputando final de Copa Sul-Americana. E o rival dele tá lá em cima. O Ceará é o 12º colocado aí, hoje iria para a Sul-Americana. O penúltimo colocado é o Juventude, com 8 pontos. Juventude de Caxias. E o Lanterna aí com 3 pontos. Ou seja, 3 empates. O time não ganhou uma vez. E isso quer dizer que são 9 derrotas e 3 empates. Que campanha do Sport do Recife, hein? Começa amanhã, domingo, dia 15 de junho, a primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. Não dá pra dizer que é o primeiro Mundial, é a primeira Copa do Mundo, né? Sempre foi o sonho da FIFA aí, dos presidentes antigos aí, o Blatter, ter um Mundial no formato da Copa de Seleções, só que com clubes, né? Então, esse sonho vai sair do papel amanhã. Lembrando que existem outros formatos de Mundial, né? Teve o Mundial aí do Corinthians que é muito contestado, chama de torneio de verão, mas pra mim tem a chancela da FIFA, tem o logo da FIFA lá, então se a FIFA, inclusive a FIFA reconhece, né, o Mundial de 2000 do Corinthians como Mundial. Assim como reconheceu os torneios interclubes como Mundial, né? Aí depois tem a de 2005 para até acho que o ano retrasado teve aquele formato do Mundial, né, de clubes. E agora não tem mais também. Agora é quando o time que vence a Libertadores ele disputa um torneio interclubes, né? Praticamente a mesma coisa. Mas Mundial mesmo agora, pelo que parece, vai somente essa Copa do Mundo aí de clubes, né? Então são 32 clubes do mundo inteiro aí, que venceram as suas respectivas ligas, né? Liga Europeia, Liga Sul-Americana, Liga da CONCACAF, que é lá no América do Norte, né? Liga Africana, Ásia, enfim. A grande final será disputada no domingo, dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros. A abertura do Mundial será no sábado, ou seja, hoje, 14 de julho, às 9 da noite, no horário de Brasília. O Al-Ahly do Egito e o Inter Miami, o time do Messi, dos Estados Unidos, se enfrentam no Hard Rock Café Stadium, em Miami também. E a estreia dos brasileiros será amanhã. No dia 15, o Palmeiras está no Grupo A, estreia contra o Porto de Portugal às 7 da noite, pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, que será aí o estádio da grande final no mês que vem.
Às 11 da noite, o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders no Lumen Field, no estádio Lumen Field em Seattle. Esse jogo, primeiro jogo válido pelo Grupo B. Já o Flamengo está no Grupo D e joga contra o Esperance da Tunísia na segunda-feira, dia 16, no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia. E o Fluminense joga na terça-feira, 1 da tarde, contra o Borussia Dortmund da Alemanha pelo Grupo F, também no MetLife Stadium. Então, vai seguir o formato aí, pelo que eu entendi, a Globo vai passar todos os jogos, né? Com exceção de hoje, que é a abertura. Mas você pode acompanhar pela Cazé TV, que vai transmitir todos os jogos do Mundial, né? Cazé TV que tem feito frente aí a todos os campeonatos aí possíveis, né? Já foi a Copa do Mundo de 2022, os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, ano passado. E mais uma vez aí figura aí no primeiro Mundial de Clubes. E agora os destaques culturais em Diadema e no Grande ABC. Dica do Guilherme Mata, né? Que é o homem da cultura aí, um grande amigo meu, e fez alguns apontamentos. Então, em homenagem ao Guilherme Mata, a dica cultural. Na verdade, são duas, né? Então, vamos lá. Já que estamos em junho, vamos falar de festa junina, né? Junto ao frio que tem feito esses dias com essas delícias de milho, curau, milho cozido, pamonha, não tem como dar errado, né? E em Diadema tá acontecendo o Arraiá na Rua da Gente. O esquenta tá acontecendo? Não, vai acontecer ainda. O esquenta pro Arraiá Diadema acontece nos dias 15 e 22 de junho, ou seja, amanhã e no próximo domingo, das 8 da manhã às 10 da noite. E no último final de semana de junho, dias 28 e 29, ou seja, sábado e domingo, vai ser do meio-dia às 10 da noite, com muitas atrações musicais, gastronomia, área kids e muito mais. A Rua da Gente fica na Avenida Antônio Piranga, ao lado do Parque do Paço. Fecha aquele espaço ali próximo ao trólebus, né? Quem conhece aqui. Entrada e estacionamento gratuitos. Saindo da alegria, vamos falar do cinema Cine da Praça. Seguindo o ritmo da sexta-feira 13, que foi ontem, né? E ontem foi exibido lá no Cine da Praça o filme Sexta-feira 13. O Cine da Praça exibe hoje o filme Beco do Pesadelo. Venham todos admirar um dos maiores mistérios inexplicáveis do universo. Será que é um homem ou uma fera? O Beco do Pesadelo é um misto de terror, ação, drama, suspense, mistério e muitas outras coisas, né? O filme se passa nos anos da Segunda Guerra Mundial e acompanha um homem de poucas palavras
e ambição efervescente que aprende no circo os truques para ser um bom mentalista, dons que ele então coloca em prática enganando a elite de Nova York em apresentações de mediunidade. O filme tem os atores conhecidos aí, o Bradley Cooper, né, que fez, acho que é o Nasce Uma Estrela com a Lady Gaga, me perdoe se estiver errado o nome, fez a franquia Se Beber Não Case e muitos outros filmes, né, Esquadrão Classe A, e o Willem Dafoe, que é o vilão aí do primeiro filme do Homem-Aranha, né, é o Duende Verde. Eu confundo o Duende Verde com o Duende Macabro. Mas só a carinha de pânico, de medo do Willem Dafoe já traz um pavor aí pro filme, embora ele seja um cara muito gente boa, né? E ele faz muita graça por essa cara dele de maníaco, né? Mas é um ator aí muito simpático e querido aí com os fãs e com o público, né? O Beco do Pesadelo, ele teve 4 indicações ao Oscar em 2022. Uma delas foi o melhor filme. A classificação do filme é 16 anos. A sessão acontece às 6h30 da noite, né? Vai ter um curta-metragem aí antes do filme principal. E aí às 7 começa o Beco do Pesadelo, que acontece no Céu das Artes. É gratuito e tem pipoca grátis, então não perca aí. O Céu das Artes fica na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, número 254, no Jardim União, em Diadema, São Paulo. Bom, agora a hora dos aniversariantes de hoje, né? 14 de junho de 2025. Bom, na semana passada a lista de aniversariantes foi grande, tão grande que faltaram 2 nomes aí. Faltou citar aí a Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, né? A musa inspiradora do Tom Jobim. Hoje ela é mais mãe da Tiziane Pinheiro e sogra do César Tralli do que garota de Ipanema, mas a eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiros, completa aí 82 anos. Outro atrasado que acabei esquecendo foi o diretor de novelas Aguinaldo Silva, dramaturgo e escritor também com 82 anos. E dentre muitas obras aí, as novelas Tieta, A Indomada, Senhora do Destino, Império e muitas outras. Então, parabéns atrasado para eles. E outra observação que o Guilherme me fez, no momento que eu falei lá dos aniversariantes do Bellini, do Cafu, ambos aniversariantes do dia 7 de junho e ambos a levantarem a Taça do Mundo, eu falei do Carlos Alberto, falei do Mauro Ramos e faltou um aí dos principais, né? Quer dizer, todos são principais, mas um grande nome aí do futebol brasileiro foi o Dunga, capitão do Tetra na Copa dos Estados Unidos em 1994 e foi técnico aí por 2 oportunidades da seleção brasileira, né? Então faltou aí falar do Dunga. Então, pagando a dívida com o Guilherme aí. Então, os 5 capitães da seleção brasileira que levantaram a taça, né, do mundo foram aí, na ordem, os 3 primeiros levantaram aquela taça Jules Rimet, que depois foi substituída pela Copa FIFA. Aquela taça estranhinha, né? Parece um sorvete de massa, mas é cobiçada no mundo inteiro. Eu preferia a taça Jules Rimet. Então, os 5 capitães são Bellini, campeão em 58, Mauro Ramos em 62, Carlos Alberto Torres em 70, Dunga em 94 e Cafu em 2002. E os aniversariantes de hoje são, completando 48 anos, a atriz Camila Pitanga. São os outros aqui também são atriz e ator, né? A Lavínia Vlasak completa 49 anos. Cadê? E o ator Marcus
Pasquim, 56 anos completado hoje também. A tenista Steph Graf, 56 anos. O cantor Boy George, 64 anos. Quem também era dessa data foi o Ernesto Che Guevara, revolucionário, falecido em 9 de outubro de 1967. Um dos responsáveis aí pela Revolução Cubana, né? Ele que era argentino, mas é um dos grandes ícones aí da esquerda, né? E para não desagradar quem é da direita, hoje faz aniversário. Essa pessoa é um dos nomes mais em evidência no mundo, né? Porque parece que a sensação que a gente tem é que ele não dosa o poder que ele tem e que isso mexe com o mundo inteiro. Eu tô falando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, completando hoje 79 anos, completa o presidente dos Estados Unidos. E a sensação que dá é que parece que ele tá meio fora de época, né? Não existe mais aquele totalismo, aquele imperialismo, aquele poder, aquele domínio dos Estados Unidos, né? O mundo é outro. E da mesma forma como na Rússia, né? O Vladimir Putin querendo anexar territórios que pertencem a outros países aí. É a sensação que quer anexar, quer formar a União Soviética novamente, né? Mas esse é o mundo que vivemos, né? Então, para os aniversariantes aí, para o Donald Trump e essa galera toda, os parabéns do Cabrito. E essa foi a edição número 2 do Jornal do Cabrito, hoje, sábado, 14 de junho. Dá os créditos aqui do programa, na verdade é tudo eu que faço, mas a apresentação, produção e sonorização é minha, Roberto Brito. Então até o próximo sábado, fiquem com Deus, bom final de semana.